Oi, pessoal. Eu sou o Dr. Felipe Valente, médico de família na região de Curitiba. Meu CRM do Paraná é 28946. Meu RQE é 22235. E depois de bastante tempo, esse aqui é mais um Doutor Informação. Bom, primeiro eu queria conversar com vocês que tive esse período longo aí de intervalo antes de voltar a gravar de volta alguns vídeos. Porque com toda a questão da pandemia, pressão, filho pequeno, sinceramente, a questão do gasto de tempo que eu tinha para produzir os vídeos, para reavaliar, porque eu gosto de ter certeza que esteja tudo editado certinho, passando as informações certinhas, que não seja fácil de ter uma interpretação errada do que eu quero passar. Isso fez com que me tomasse muito tempo e que no fim das contas não fosse muito viável estar mantendo os vídeos da maneira que estava fazendo as últimas vezes. Tá? Então, inclusive, hoje a ideia é começar uma nova pegada de vídeos, tá? Vejam o que vocês acham, vejam se vocês se interessam por esse tipo de vídeo mesmo. Para eu conseguir continuar produzindo aqui para o canal para vocês, porque é algo que eu gosto de fazer, é algo que eu acho que é importante, né? Sendo bem sincero para vocês, até porque eu não tenho o volume que outros youtubers famosos têm, financeiramente não vale a pena para um médico, né? O tempo que eu estou atendendo rende mais do que o tempo que eu estou fazendo vídeo aqui. Então a questão de edição vai mudar um pouquinho agora no canal, vamos ver como é que fica. Por outro lado, a qualidade do conteúdo e os links, tudo das informações que eu vou trazer para vocês, tudo que eu li, tudo que tem de estudo mesmo, eu vou continuar trazendo para vocês, porque a ideia é continuar trazendo para o canal informação de qualidade e com embasamento científico, tá? Mas então vamos lá de uma vez, né? Hoje a gente vai falar sobre glutamato monossódico. O que é o glutamato monossódico, que tem um monte de gente morrendo de medo, é uma coisa que dá câncer, que dá problema, que faz mal para o intestino, que faz mal para crescimento, para o hormônio. Já vi um monte de coisa disso na internet, e algo que ficou certo, de certa forma, assim, na cabeça das pessoas, por bastante tempo, que, não, glutamato monossódico é uma coisa ruim, é um veneno que tem nas coisas que as pessoas ficam colocando para dar gosto ruim, é uma porcaria, horrível, né? A gente devia sempre evitar. É isso? Não, não é. E é isso que eu queria falar com vocês hoje, tá? Então, assim, tem algumas coisas importantes pra gente entender, tá? Como eu sempre gosto de adiantar, não gosto de ficar enrolando pra vocês, glutamato monossódico, ele é um sal, ele é um tipo, tá, de sal que é feito com glutamato, que é algo que a gente tem no nosso organismo normalmente, e tem vários alimentos que a gente consome que produzem naturalmente, inclusive, o glutamato monossódico, tá? Alguns tipos de queijo, por exemplo, algumas maneiras que a gente prepara frango, por exemplo, tem isso. Tem vários pratos da culinária oriental que são feitos com as sopas à base de alga, que são ricos também em glutamato monossódico. E ele é algo que dá sabor às coisas, tá? E aí o que acontece? Assim como o sal normal, a gente tem que consumir com uma certa moderação, não dá para abusar totalmente. Mas ele é um sal, então a gente não quer que abuse do NaCl, né, do sal de cozinha normal, e a gente não vai querer abusar do glutamato monossódico. Só isso. Mas peraí, os estudos todos que falaram que dava problema, que tem, né, que podia estar ligação com câncer, complicação, o que tem disso? Esses estudos, primeiro, tem vários que têm várias falhas, ou são pequenos, ou fizeram com ratos, ou fizeram com poucas pessoas que tiveram algumas reações e depois tentaram repetir com placebo e não tiveram as mesmas respostas, tá? Mas o ponto importante que é legal vocês gravarem aqui é o seguinte: glutamato monossódico é adicionado em muitas comidas que não são saudáveis por outras razões. E aí, se você consome muito dessas outras comidas, você está consumindo um monte de porcaria junto, mas aí estava todo mundo botando a culpa no glutamato monossódico. E aí isso é que não está correto. Ou seja, continua sendo ruim você comer muito embutido, você comer muito salgadinho, você comer muito, encher de temperos artificiais em tudo que você vai fazer, sabe? Isso vai podendo acumular, isso vai poder ter incômodos, mas não necessariamente por causa do glutamato monossódico, a não ser em altas doses que eu já vou comentar com vocês. Então, se a pessoa come um monte de cachorro-quente, come um monte de hambúrguer, come um monte de preparado congelado, com fritura, um monte de coisa que tem adição de glutamato monossódico, ela vai ser menos saudável. Ela vai poder ter alguns problemas de saúde, sim. Mas não é culpa do glutamato. O glutamato está nessas coisas para dar gosto, para ficar mais gostoso, para ficar apetecível justamente, tá? Se você pega uma comida saudável, tá? Você vai fazer lá o teu brócolis, tá? Vamos pegar um exemplo bem clássico que normalmente as crianças não gostam tanto. E você vai temperar com glutamato monossódico em quantidades moderadas, tem problema,
tá? Os estudos estão indicando que isso não é um problema. O problema não é o glutamato. O problema é que a gente come porcarias que tem glutamato dentro. Tá certo? E aí eu tô trazendo para vocês as informações que vêm do FDA, informações que vêm já com, assim, vários links, inclusive, de outros, dos subestudos, inclusive alguns dizendo o que tinha de ruim, o que tem de bom, aonde que surgiu isso, que foi primeiro o relato de uma pessoa que passou mal depois de ir no restaurante chinês, que inclusive por um tempo estava chamada de síndrome do restaurante chinês, porque ele viu, o que tem na comida chinesa que me faz passar mal? E aí foi pesquisar, achou glutamato monossódico, aí viu que parecia que incomodava ele, e aí começou a se gerar um monte de coisa, não, todas as comidas têm glutamato monossódico que são ruins. Então agora vocês já entenderam que não é exatamente isso. E aí assim, de modo geral, quando você come uma refeição que tem bastante glutamato monossódico, então, né, uma desses preparos, por exemplo, de comida chinesa tradicional, que ainda costuma ser feito com um pouco mais, né, de glutamato monossódico, tem algumas marcas famosas que usam bastante glutamato monossódico, isso chega em média a meio grama de glutamato monossódico que você vai ingerir nessa refeição, tá? Por dia, para você ter efeitos colaterais um pouco mais significativos, que pode dar sudorese, pode dar vermelhidão no rosto, pode dar dor de cabeça, pode elevar um pouco mais a pressão, você precisa de cerca de 3 gramas de glutamato monossódico, tá? Então é um exagero, é uma quantidade muito grande assim, que você tem que estar consumindo. Que pode acontecer se você ficar colocando em tudo que você consome, tá? Então, que aconteceria a mesma coisa com o sal normal de cozinha, se você entupir de sal em tudo que você consome, vai ser ruim também, vai fazer mal para você também. Tua pressão vai subir, vai ter um monte de complicação também. Então, eu acho importante passar a verdade aqui para vocês que não dá para abusar, não é uma coisa que você vai temperar tudo agora com isso e daí vai ficar acumulando no teu organismo. Mas, por outro lado, não é um vilão, não é um veneno que nem o pessoal estava falando. Não, só porque tem glutamato monossódico eu tenho que fugir. Tá bom? É o que dá para usar um pouquinho mais tranquilo. Existem algumas pessoas, tá, que inclusive é o desse primeiro estudo, esse relato que teve da pessoa que passou mal quando foi no restaurante chinês, que elas são mais sensíveis ao glutamato. E que vai ser mais fácil para elas, mesmo em quantidades menores, e ter esses sintomas ruins, da dor de cabeça, sudorese, pressão alta, esses incômodos todos. Mas mesmo isso, assim, primeiro, são algumas pessoas, e segundo, eles estudaram e tentaram dar, que nem eu falei, placebo e às vezes glutamato monossódico, mudar e ver como é que era a reação, qual a dosagem que dava, e foi tudo bem inconsistente. Às vezes a pessoa tinha reação com o placebo, às vezes tomava uma dose alta de glutamato monossódico e não acontecia nada. Então pode ter outros fatores que acabam influenciando nisso para a pessoa que tem sensibilidade. Mas para a população em geral, não tem problema se tiver um consumo de glutamato monossódico recorrente, desde que não seja, como eu falei, um exagero, um absurdo que tudo que você coma, que sinceramente é difícil na prática de você acabar fazendo isso. Mas em termos de temperar a comida, ao invés de usar o sal normal, usar de vez em quando o glutamato monossódico, por exemplo, não teria problema nenhum, tá? Não teve ligação confirmada com câncer. Os casos que tiveram, que suspeitaram disso, foram em ratos injetável. Então, se você fosse injetar glutamato monossódico, poderia ser um problema um pouquinho maior, mas não é isso que a gente vê. O metabolismo por via oral é diferente do que se você fizesse injetável, tá? Então, os pontos principais que eu queria que vocês entendessem bem é que é algo que a gente vai cuidar como um sal normal, mas ele não é um vilão. Não tem problema você consumir coisas que tenham isso, mas as coisas ainda precisam ser saudáveis. Se você for consumir, não, tem glutamato monossódico, não tem problema. Não tem problema é o glutamato. Mas se for porcaria, se for as coisas que a gente sabe que são mais industrializadas, que são mais processadas, elas vão continuar fazendo mais mal pro teu organismo do que as coisas naturais. Tá bom? E assim, uma coisa que eu acho que é importante vocês terem a noção, ao quão industrializado é o glutamato monossódico hoje em dia, né? Ele não é uma coisa super industrializada. Atualmente ele costuma ser feito com derivados de beterraba, de cana-de-açúcar, de alguns melados, que passam por uma fermentação parecida com o que é para fazer o vinagre, que é para fazer vinho mesmo, e que daí depois eles separam e pegam isso para ser utilizado, tá? Então, assim, não é uma coisa super industrializada, parece que é uma coisa que é quase radioativa, né? Às vezes o pessoal tinha essa noção, teve um paciente que comentou comigo, tipo, não, é super perigoso, né? Porque parece que é feito num laboratório ali com um produto químico sendo colocado. E não, primeiro que tudo é química, e segundo que é um processo de fabricação muito parecido com muitas outras coisas que a gente consome hoje em dia. E como eu falei, já existem alguns alimentos que a gente come naturalmente, alguns queijos que a gente consome tem lá o glutamato monossódico e ninguém tem problema com isso. Certo? Eu sei que esse é um tópico bem delicado e que é algo que a gente está mudando a nossa visão agora, porque o que a gente tinha de estudos há uns 10 anos atrás, até 5 anos atrás, ainda a gente estava pensando, nossa, pelo jeito faz mal mesmo.
até que a gente começou a reavaliar e ver, não, peraí, tem várias coisas que não estão batendo, tá? Que não estão fechando com essa lógica. E um último ponto só que eu queria colocar aqui é que justamente o glutamato monossódico faz as coisas ficarem gostosas, tá? Então o que você for comer com glutamato monossódico vai ficar bem mais apetitoso de modo geral. Isso pode fazer com que, toda comida é muito gostosa, vou comer um pouquinho mais de cada coisa, e aí você acaba engordando, tá? Mas aí o problema, que dizem os estudos, não é que o glutamato vai fazer você engordar. Ele não tem essa capacidade, ele é um sal, tá? Mas, se você achar tudo mais gostoso, você começar a consumir um pouco mais de tudo que você está comendo, você vai acabar engordando por causa disso. Então, nesse sentido, é importante ficar atento, tá? Para você daí não começar a temperar e usar em um monte de coisa, que nem aconteceu com outro paciente meu que começou a usar air fryer, porque é mais saudável, tudo. Mas ele começou a comer no meio da tarde um monte de coisa que normalmente ele não comia. Então, antes não comia nada de tarde, daí agora comprou air fryer e começou a fazer batata frita no air fryer, porque é menos problemático, vai acabar engordando porque você está comendo mais coisas do que você comia antes. Certo, pessoal? Se ficar alguma dúvida, avisem aí embaixo, podem colocar comentário aqui no vídeo, tá? Ideias que vocês tiverem para outros vídeos, né? Eu sempre estou pesquisando tudo. Como eu falei, vou ter esse novo formato de vídeo que eu pretendo fazer agora, mais direto, com um pouco menos edição também. Vejam o que vocês têm interesse, o que vocês acham que pode ser legal da gente colocar de novo. Comentem aqui embaixo que a gente se prepara para fazer vídeos mais novos com bastante informação para vocês. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.